vamos seguindo. Agora a gente vai começar o Momento Saúde, que hoje está demais, imperdível, aqui no programa Liberdade de Expressão. Momento Saúde, que é um grande sucesso. Já estou aqui com o doutor Honório e a doutora Suzana. Hoje um tema especial. Fica na sintonia. A partir de agora, em nome da Formularte e do Centro Médico Hebron, a gente começa mais um Momento Saúde no Liberdade. Começa agora o Momento Saúde. Momento Saúde. Oferecimento Centro Médico Hebron. Só rapidamente dizer que você pode participar através dos nossos telefones 36211020 ou 2100 999360699 982292450. Hoje também vai ter promoção aqui para você ouvinte no Momento Saúde, né? No final do quadro a gente vai ter aí uma promoção legal também da Formularte e do Centro Médico Hebron. Muito bem, hoje o tema é diverticulite, os sintomas, os tratamentos, as causas, você vai conhecer no quadro Momento Saúde. Vamos ao bom dia dos profissionais, começando pelo doutor Honório. Bom dia, doutor Honório. Bom dia, Gilmar Dionísio. Como sempre, é uma satisfação nós estarmos aqui nesse quadro Momento Saúde, no programa Liberdade de Expressão. Bom dia, doutora Suzana, também um prazer tê-la conosco aqui. Bom dia, Gilmar, né? Bom dia, ouvintes. Também é um prazer, né, estarmos aqui novamente. Muito bem, gente, como a gente falava, diverticulite, nome complicado, difícil, não é, doutor Honório? Não é? Diverticulite, sintomas, causas, tratamentos. Primeiramente, vamos falar o que é, afinal de contas, doutor Honório, a diverticulite? Pois é, Gilmar Dionísio, vamos falar como se dá a digestão e a alimentação. Sabemos que a alimentação ela precisa sofrer um processo digestório para que a pessoa possa recuperar, adquirir, ou o organismo ser nutrido através dos aminoácidos que são quebrados, degradados nas proteínas e os carboidratos, sais minerais. Enfim, toda a parte de absorção se dá com a digestão, degradação de nutrientes. E aí a gente tem que pensar da seguinte maneira: o bolo alimentar ele é formado, que é o quimo, no processo mastigatório. Quando se mastiga bem, desce pelo esôfago, né, vai até o estômago. Do estômago ali sofre outro processo já também que se inicia na boca, o processo digestório, e ali passa para o duodeno, né, e temos aí dois tipos de intestino: intestino delgado e o intestino grosso. Na verdade, a diverticulite é uma bolsa, né, que se forma, é um divertículo, né, é uma formação que se forma na parte do colo do intestino grosso. Em muitos dos casos, ele acontece na parte do abdômen inferior, na parte, na verdade, do abdômen inferior, no lado direito, e pode ser confundido com apendicite. Muitas das vezes a pessoa tem uma crise de febre, tem uma crise de vômito, de náusea, de mal-estar, inapetência, fraqueza, procura o serviço médico de urgência, e lá quando chega, às vezes, profissional de saúde, e até qualquer profissional pode também se confundir na primeira vez e pensar que a pessoa está com uma crise de apendicite, na verdade é uma diverticulite. Mas também ele pode acontecer do lado esquerdo. Então, o divertículo ele pode ser obstruído por pequenas partes de bolo de fezes. Esses bolos de fezes vão obstruir, formar uma bolsa, como um dedo de luva, na verdade, no intestino grosso. E ali obstrui. E aquela obstrução vai causar um processo de infecção. E esse processo de infecção tem que ser tratado. Porque uma hora não tratado, poderá ocorrer uma complicação que a gente fica preocupado, e os médicos em si ficam preocupados, que seria o abdômen agudo, né? Seria uma infecção com um aporte maior e mais generalizada. Existem dois tipos de diverticulite, né? A diverticulite, ou dois tipos de divertículo, o hipertônico e o hipotônico. Um que é causado, o hipotônico, pelo afrouxamento das fibras, na verdade, do músculo liso, né? do intestino grosso. E o outro pela a formação das fibras, que elas vão ficar hipertônicas, né? Elas vão se estreitar, elas vão fazer um tônus a mais em cima do intestino e formar aquele divertículo, causando depois uma inflamação, a diverticulite. Geralmente ocorre após os 40 anos de idade, por isso que é bom se fazer uma colonoscopia, é bom se fazer um exame de rotina de ultrassonografia, que nós fazemos lá no Centro Médico Hebron, e também a tomografia. Então, a partir dos 40 anos de idade, poderá ter uma incidência maior de ocorrer nas pessoas, mas
O pico de incidência que a gente tem observado são as pessoas com 60 anos de idade. Então, o fator idade é um fator de um prognóstico que pode aumentar uma pessoa ter ou não diverticulite, tá certo? Então, a partir de 60 anos, muita gente poderá ter diverticulite. Mas eu quero chamar a atenção, que é o objetivo do nosso programa aqui, juntamente com a doutora Suzana Ribeiro, é de que o divertículo ele pode causar o mau funcionamento intestinal, né? As chamadas bridas também, que é outra coisa que ocorre junto com os divertículos, e aí entra a disbiose. Quais seriam os alimentos? Como a gente poderia prevenir? Seria que a atividade física teria algum efeito? A doutora Suzana daqui a pouco vai falar. Seria que tem algum alimento específico, a forma de mastigar, a forma de comer, né? A maneira da vida salutar, a maneira de uma vida com prática de exercícios tem alguma influência na formação dos divertículos e da formação da diverticulite? Vamos ver, né? Vamos ver se realmente a gente tem esse pensamento e se na literatura tem essa comprovação, tá certo, Gilmar Dionísio? Muito bem. Gente, eu fiquei curioso aqui, eu vou fazer uma pergunta agora, mas só informar rapidamente, quem quiser acompanhar também ao vivo aqui o nosso Momento Saúde, eu estou transmitindo aqui pelo meu Instagram, tá? Procure por Gilmar Dionísio. Tudo junto, Gilmar Dionísio minúsculo, você vai me encontrar, e aí a gente está transmitindo aqui ao vivo agora também o Momento Saúde pelo Instagram. Ô, doutor Honório, eu fiquei aqui curioso quando o senhor relatou o seguinte, olha, muitas vezes os profissionais de saúde, eles confundem uma diverticulite com o problema da apendicite. E aí, como é que o profissional, então, vai conseguir discernir, saber o que é uma coisa ou outra, já que no caso também da própria apendicite requer uma certa urgência, né, no tratamento, para que as pessoas possam então conseguir se salvar até de problemas maiores. Como é que o profissional consegue identificar, doutor Honório? Excelente pergunta, Gilmar Dionísio, dizendo também que toda essa parte do nosso programa está lá no Giro 102, no Facebook, no nosso Instagram também da Formularte, né, sendo transmitido e coordenado pelo nosso querido Guilherme, o dono lá da Roboton, uma empresa de design. Olha só, Gilmar, você, como sempre, né, eu tenho sido parabenizado, inclusive quando eu vou a Suzana vai para São Paulo, eu tenho mandado até as nossas entrevistas lá para o grupo da Suzana, o pessoal tem elogiado. E o pessoal lá de Salvador pergunta, rapaz, o rapaz que faz a entrevista com vocês, ele entende assim da parte de medicina, né? Eu disse, não, ele não é um profissional na área de saúde, não, é um profissional na área de comunicação, mas de tanto já fazia os programas com a gente, já tem tempo, e ele consegue ver uma visão de uma pergunta técnica para os nossos ouvintes que estão assim curiosos. Então, essa pergunta sua talvez está na cabeça de alguns ou da maioria dos nossos ouvintes que hoje, aqui em Santana do Ipanema e nas demais regiões, estão ouvindo essa entrevista. Realmente, Gilmar, a pessoa chega com diverticulite, com febre, inapetência, mal-estar, vômitos, tá certo? Pálido, né? Com quase todos os sintomas parecidos com um apendicite. Quando acontece no lado esquerdo, não vai ter problema. A diverticulite, quando acontece no lado direito, aí sim a pessoa pode mascarar. Mas assim, você tem que fazer um hemograma, tem que fazer uma ultrassom e faz a tomografia. Feita a tomografia, você vai ter o diagnóstico fidedigno. Lembrando-se que também na ultrassom nós temos o plastrão, que é um sinal único, exclusivo da apendicite. Então, se a apendicite tiver já num grau um pouco mais elevado, eu já fiz lá na Hebron vários ultrassons. A gente sabe que a ultrassom não é o exame específico. De 10 ultrassom, 8 ou 7 não dá nada, mesmo que a pessoa tenha apendicite, tá certo? A não ser quando a pessoa está mais avançado, aí se tem um chamado plastrão, né? Aquele plastrão que é bem visível, que é um sinal bem característico da apendicite, tá certo? Então, esse é um diagnóstico diferencial. Você pode pedir um exame, um hemograma, você vai ver lá uma leucocitose com desvio à direita, acentuada, tá bom? E a gente pode diferenciar assim. Agora, o que é importante é que nos dois casos, Gilmar, como você bem frisou, requer uma certa urgência, uma certa atenção para que a pessoa que for seja bem medicada e saia do quadro
do processo infeccioso. Muito bem, eu convido já a doutora Suzana também para, inclusive, falar algo acerca da prevenção, que ela sempre cuida muito dessa parte. Doutor Honório, outra pergunta também que a gente gostaria de fazer: diverticulite é diferente de diverticulose? Qual a diferença? A diverticulose é a parte anatômica, onde você tem vários divertículos em si. A diverticulite é a inflamação do divertículo. Você não pode ter diverticulite sem diverticulose, porque a diverticulose, você tem vários divertículos em si, se forma no intestino grosso, né? E a formação de várias imagens de dedo de luva na região do intestino vai formar a diverticulose, que não tem a inflamação. Agora você pode ter uma diverticulose com diverticulite. A diverticulite é a inflamação do divertículo, tá certo? A diverticulose é a formação dos divertículos em si. Agora, que essa pergunta sua nos leva a uma situação importante que eu vou questionar a doutora Suzana. Tenho pena da doutora Suzana porque ela fica sempre para a segunda. E eu que faço as perguntas, tenho mais tempo de analisar as perguntas para ela, só deixo mais as perguntas mais difíceis. Ela vai falar sobre a disbiose, importantíssimo, que ocorre junto com a diverticulite. Porque a disbiose, que é um mau funcionamento nessa parte aí, a pessoa tem que dar o diagnóstico diferencial. Então, ela costuma que quando eu pego os pacientes, inclusive que ela manda fazer a ultrassom, e eu boto assim, olha, tem gastrite, ela já pede outra endoscopia digestiva e depois pede a colonoscopia, porque ela sabe muito bem que a disbiose pode ser uma causa maior do divertículo que está inflamado ou da diverticulose que está acentuada. Muito bem. Doutor Honório, daqui a pouquinho a gente quer saber também se tem cura, qual o tratamento, enfim. Mas agora eu queria saber, então, da doutora Suzana um pouquinho, que ela falasse para a gente quais os hábitos que a gente tem que ter, se tem algo a fazer para evitar, se é a questão da alimentação, se exercício físico ajuda, enfim, tudo isso a gente vai saber agora. Doutora Suzana, o que é que a gente pode fazer para evitar a diverticulite? Gilmar, bom dia, né? Para facilitar um pouquinho aí tudo que vocês falaram, né? As principais complicações da diverticulite, né, são o sangramento e a inflamação, né, que é a famosa diverticulite, né? Alguns novos estudos, até por sinal, doutor Honório, eles relacionam ainda a doença diverticular com o aumento de incidência de demência, certo? Porque o nosso intestino é nosso segundo cérebro, não é isso? Então, muita gente com demência já tem a diverticulite e às vezes nem sabe disso, né? Já tem essa famosa diverticulite e não sabe. Então, o que é que eu digo, né? Tem muitos casos que são causados, né, pela a predisposição genética, que é a fragilidade da parede intestinal, né, onde os vasos intestinais adentram a parte do intestino, e por maus hábitos alimentares, Gilmar. Que hábitos seriam esses, né? Dieta excessiva em carboidrato simples, que é aquilo que a gente bate toda terça-feira aqui. Pão, macarrão, entre outros, né? E aí isso pode causar uma constipação intestinal. Então você tem que observar se seu intestino, se você não consegue evacuar todos os dias, se tem dificuldade de evacuar, se precisa colocar força para evacuar. Esses são os sintomas mais comuns, né? Dores abdominais, febre, náusea, alteração dos hábitos de evacuação. Então você tem que estar atento a isso. A disbiose, você tem que ter um cuidado, porque ela pode realmente entupir o orifício do divertículo, causando essa diverticulite. E o que você pode fazer para melhorar isso, né? Aumentar a quantidade de líquidos, né? Que com isso você vai hidratar as fezes, tomar os famosos probióticos, né? Os lactobacilos e os prebióticos em si, que eles povoam a região. Eu sempre brinco, um sem terra, ele não tem nunca como invadir uma casa que já tem gente morando. Então, se você vai lá e povoa a sua região com os lactobacilos, isso vai ficar bem mais fácil, né? Porque você vai poder curar a sua microflora, né? Atividades físicas, né? Que torna a evacuação mais fácil, né? Um hábito que pode ser, você não pode deixar a atividade física para depois. E outra coisa, deu vontade de evacuar, deu vontade de ir ao banheiro, você tem que ir. Se você ficar prendendo, às vezes o paciente, ele fica prendendo, eu só consigo ir naquele lugar, só consigo ir na minha casa. Isso é muito ruim.
Atenção, os divertículos são muito comuns em idosos, né? São um reflexo de uma vida de maus hábitos alimentares. Não porque ele é mais velho, é porque ele passou a vida inteira se alimentando mal, sem tomar bastante água. As fezes, gente, raciocínio, é muito fácil agora. As fezes é o último lugar que vai nossa água. O nosso corpo, se ele estiver precisando de água, ele não vai doar para as fezes. Então, por isso que você tem as fezes ressecadas. Então, aumente a ingesta de água, procure consumir mais fibras em si. Chupou a laranja, engula o bagaço, eu sempre falo isso, né? Tente tomar mais água de coco, inserir o óleo de coco dentro do café, da sua alimentação em si. Isso facilita essa absorção. E se você acha que toma muita água, dobre essa quantidade. Fezes ressecadas é um sinal de pouca água. Muito bem. Bom, tá aí, né? Algumas dicas para você que está acompanhando agora o programa Liberdade de Expressão. Eu perguntava ao doutor Honório anteriormente com relação à diverticulite. Bom, o paciente, doutor Honório, quais seriam os primeiros sinais ou sintomas? O que é que o paciente com suspeita de diverticulite normalmente reclama ao médico quando chega no consultório? Olha só, a análise que a doutora Suzana fez, ela nos deixa assim uma afirmação de que todo esse processo de diverticulite, diverticulose, não ocorre do dia para a noite, tá certo? Então, há um aglomerado, um somatório de maus hábitos, né? A má digestão, a disbiose em si é uma prova de que é um mau funcionamento daquilo que está causando um mau funcionamento do intestino. Então, o divertículo não vai ser de um dia para o outro. Você vai começar a sentir dores muito antes dos primeiros sintomas de agudo, né? Que seria a diverticulite, tá certo? E o importante, nesse caso que você falou, Gilmar Dionísio, quando a pessoa tem, no caso agudo, febre, que procura o serviço médico, porque muitas pessoas que nós estamos falando hoje têm divertículos. Muitas pessoas têm, um achado na colonoscopia, é um achado na tomografia, que você vai ver, a pessoa não tem assintomática, não tem sintoma nenhum, tá certo? Mas o que eu acho importante da palestra que a gente teve aqui, dessa discussão salutar, é que a alimentação é de fundamental importância, a atividade física é de fundamental importância, os alimentos necessários que a pessoa tem que ingerir. Eu passo, não tem um dia, a Suzana está testemunho disso, ela sabe muito bem que eu não passe uma betaína associada com espinheira santa e com os lactobacilos. Por que eu passo lactobacilos? Mas o paciente não tem nada, mas passa. Por quê? Porque os lactobacilos que a gente passa, esse pool de lactobacilos que eu nunca decoro. Ela, Suzana, disse: você não vai decorar nunca os nomes dele. Acidófilos, ela sabe os nomes. Acidófilos, bífidos, reuteres, todos. Sabe todos os lactobacilos. Aí eu passo meio assim, como eu não sei o nome, eu vou botar assim, botei o nome pool de lactobacilos. Aí ela já sabe, coloca todos, e não é aqueles. Eles que tudo começa e termina pelos intestinos, né, doutor Honório? Exatamente. Se você está com o intestino bom, você veja quantas informações Suzana trouxe nessa palestra que ela deu agora, da parte, você vê do Alzheimer, da demência. As demências em si já foram pelo intestino, já está comprovado cientificamente. Por que isso? Porque o intestino não funcionando, você vai ter perda de nutrientes, a má absorção. Existe uma enzima que está lá no intestino, né, que é importantíssimo, que foi descoberta, que é de um ativador do processo de degeneração do Alzheimer. Lá em cima, você vê uma parte embaixo. Outra coisa, doutor Honório, que vale a pena ressaltar, minha gente, busque informações sobre as suas intolerâncias em si, certo? Ou alergias alimentares. Às vezes você fala, eu não tenho condição de fazer um exame de intolerância à lactose, certo? Que ele é um exame mais caro, às vezes seu plano de saúde não cobre, coisa do tipo. Observe o seu corpo, Gilmar. Comece a observar. Se você come algo com leite ou come um pão, observe se você fica com o abdômen distendido, se você fica com gases, se você tem dificuldade de ir ao banheiro. Às vezes nem precisa você solicitar o exame daquele paciente. O próprio corpo ele Suzana, mesmo quando come, o corpo já avisa Suzana, ele que algo está errado. Ela falou uma coisa séria agora, que é a síndrome da intolerância, né, que nós temos. Porque, tá na verdade, certo?
Todo mundo tem intolerância a glúten e a lactose. Tem, exatamente. E a síndrome do colo irritável, Isso que ocorre mesmo. a partir dos 50 anos, muitos idosos têm. E essa síndrome do colo irritável, ela fica maior, né? Exacerba quando você tem essa intolerância ao glúten, a parte também da lactose. E a lactose, a partir dos 7 anos de idade, a gente não tem mais a lactase. Não tem Toda mais. criança, quando tem 7 anos, 8 anos de idade, acaba com a lactase. Ela não tem a enzima de digerir. Outra coisa, doutor Honório, que vale muito a pena ressaltar também, Gilmar, você ouvinte agora, fique atento. Coma devagar, gente. Mastigue. A gente hoje não tem tempo mais de se alimentar, Gilmar. Quando a gente senta à mesa, é um telefone que toca, é um WhatsApp que chama, é um filho que fala. Então você tem que sentar e aprender a comer, aprender a mastigar. As pessoas estão hoje engolindo os alimentos. Você imagina para o nosso intestino como é difícil digerir aquele alimento que não está bem mastigado, que não está bem molhado. As nossas enzimas amilase, papaina, ela começa desde a nossa saliva. Nossa saliva, Deus, quando formou a gente, Ele deixou que esse alimento ele já começasse a ser digerido desde a boca. Então, ao mastigar, você procura salivar bem, ingerir esse alimento já bem mastigado. E outra coisa, como eu falei e falo novamente, uma dieta rica em fibras, certo? E os alimentos mais naturais, evite fast foods, aqueles alimentos ricos em corantes, conservantes, não fume, beba muita água, realize atividades físicas regularmente e coloque a felicidade como o prato principal do seu dia, Gilmar. E o horário correto de comer, se alimentando 6 dias. Agora você tocou no assunto que é a minha área, você agora realmente me provocou. Provoco mesmo. Olha só, a pessoa tem que sentar à mesa, os 2 pés fixos no chão, tronco reto, nunca ir para a televisão, tem que estar a família à mesa, se possível for. E outra, comer devagar, como ela muito bem disse, mastigar corretamente, doutor, e não falar. Doutor, porque se fala, tem aerofagia, você come ar. Muito bem. Com relação à televisão, por que não da televisão, doutor? Porque o processo de alimentação requer energia, requer atenção. A televisão, você vai ter outro tipo de atenção, e você vai comer e você não vai se concentrar no processo mastigatório. Porque a mastigação e o processo digestório tem que ter atenção. Então, não você pode comer diante de uma televisão. O fato de alimentação, você comer bem e também mastigar bem. Comer bem é só comer o seu alimento, é saber como comer no horário certo. Doutor Honório, mandar um alô aqui para a Micaele, que esteve conosco aqui, inclusive, né? Está acompanhando a gente também no Instagram. O Alex Frank, a Meire, tanta gente boa aqui conosco também. A Francisco, enfim, Érica, o Carlinhos Oliveira, a Line CSTT, acho que é isso aí, Jéssica Costa, Renicléia Silva, Fátima Lemos, Denilton Amaral, muita gente boa. High Life, acho que é isso. Aldimária, Paula Ferreira, muita gente aqui acompanhando a gente também no nosso Instagram. E você que quer acompanhar também, tem alguma pergunta? Vou já com o ouvinte, Leonardo. Tem alguma pergunta? Pode mandar no meu Instagram. Procura lá por Gilmar Dionísio, me segue lá, acompanha. Estamos transmitindo ao vivo também o Momento Saúde. Mas tem ouvinte no telefone, não é, Leonardo? Vamos então ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Gilmar. Bom dia, quem fala? É a Cícera Lisboa, aqui do sítio Curralinho. Cícera Lisboa, fala de onde? Qual é o sítio, Cícera? Curralinho. Curralinho, pois não, pode falar. No antigo do Ilhaço. Pois não. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Honório. Fique à vontade. Eu quero saber do doutor Honório, por causa que eu estou sentindo muita dor no estômago, tá entendendo? E nos 2 rins, dos 2 lados. Será que esse problema que ele falou? Bom, olha só, primeiro um abraço para o pessoal do sítio Curralinho, aí da família do R.R. Rodrigues, né, Rosvan Rodrigues, nosso vereador querido, e a família Matias, que a gente tem um amor muito grande aí em 2 Riachos. Olha só, querida, realmente, isso tem que ser investigado, não é? A parte gástrica sua tem que ver, mas não tem nada a ver com os rins, né? Essa parte que nós estamos falando pode ser uma disbiose, pode ser um mau funcionamento intestinal, que brilhantemente a doutora Suzana falou, que a alimentação ela é sine qua non para o bom funcionamento da parte do trânsito intestinal em relação ao bolo fecal, que deve ser bem trabalhado através dos alimentos, tá bom? Então a dica que eu dou é procurar um serviço de saúde.
se tem mais de 60 anos, a gente pede de rotineiramente uma colonoscopia, que é importante fazer essa colonoscopia e um exame, tá bom? Mandar um abraço, né, Suzana, para a Micaele, a nutricionista, tá certo? A gente mesmo. Teve aqui brilhantemente conosco. Vamos marcar próximo mês, né? A gente pode depois fazer, tá bom? Muito bem. Olha, você pode também mandar sua pergunta no WhatsApp. Grave sua mensagem, diga o seu nome, de onde você fala. Daqui a pouco tem promoção também no Momento Saúde. Doutor Honório, e para se fazer o diagnóstico da diverticulite? Como eu falei, Gilmar, muitas das vezes a diverticulose, que é o achado que se dá numa colonoscopia, você pode ver, suspeitar nenhum ultrassom, na tomografia você vê a diverticulose, né? Vê a diverticulite também. Então, assim, um diagnóstico clínico e um diagnóstico também de imagens, tá certo? Que é o achado. E a gente recomenda a fazer os exames periódicos, ir ao médico, se você tem mais de 40 anos de idade, tem que ir, 60 anos, certeza. Tem que fazer uma tomografia, tem que fazer uma colonoscopia, fazer esses exames de rotina. Mas o importante que eu bato na tecla, Gilmar, é a parte da alimentação, que é importantíssima, é de fundamental importância a gente evitar. Eu vou provocar a Suzana, que ela está caladinha hoje demais, vou perguntar o seguinte: o que se fazer para evitar a disbiose? Que eu já disse aí, mas eu acho que foi tão conclusivo. Doutor Honório, em primeiro lugar, certo, eu vou dar dicas baratas, né, que todo mundo pode conseguir fazer. Tomar bastante água, certo, mais do que você imagina. Praticar atividades físicas, né, ter uma dieta rica em fibras, certo. Evitar os fast foods da vida, né, alimentos ricos em corantes, conservantes, linguiça, cachorro quente, os carboidratos ruins, né, como a gente fala, tudo que tiver o trigo em si. Não fumar, tá? Alimentar-se devagar, mastigar, tomar água de coco, fazer uso dos probióticos, dos lactobacilos, que não são todos, né? Alguns lactobacilos também, em alguma fase, não é legal usar. Né? A gente tem os lactobacilos corretos para essa fase, que seria acidófilos, bífido, casei e o reuteri, né? Porque se você usar algum outro diferenciado, tipo... né? Diferenciado. Tem alguns o número de lactobacilos para idoso, a quantidade é maior, né? Com maior, isso mesmo. Tem algum tipo de lactobacilos que, se você usar, você vai povoar demais a casa. Para você entender isso aí de uma é de forma... fundamental importância. Claro, isso faz total diferença. Se você pegar uma casa pequena e colocar muita gente nessa casa, o sem terra não vem, mas também você não dá conta da casa. Tem que ter cuidado com os lactobacilos tomados. A obesidade central, ela diferencia de uma diferencia obesidade. Então, eu posso dizer muito. o seguinte, que o Léo, ele teria menos risco de ter uma disbiose, de ter uma diverticulose, do que o Gilmar Dionísio? Depende da alimentação em si. O Léo também está muito magrinho, está precisando de uma massa magra, hein, Léo? Não é, Léo? Se a noiva do Léo souber uma Você coisa dá um dessa... pouquinho da minha massa para ele. Eu não sei onde está a sua massa, viu, Gilmar? Gente, tem vamos pergunta, lá. Né? Falando sério. Ô, doutor Honório, agora me diz uma coisa, só para a gente finalizar, porque a gente já está chegando ao final do Momento Saúde. Tem cura de diverticulite, sim ou não? Poucas palavras para a gente resumir. Sim, tem tratamento, né? Tratamento, você pode tirar o divertículo que está inflamado, tranquilo. O importante é você firmar o diagnóstico, procurar um médico profissional habilitado em relação a isso aí. Temos o nosso gastroenterologista lá no Centro Médico Hebron, mandamos um abraço para ele, o doutor Carlos Amaral, chefe do Departamento de Gastroenterologia da Santa Casa. Ele está conosco já há bastante tempo, acho que desde os primeiros anos, acho que tem uns 8 ou 9 anos que o doutor Carlos Amaral está conosco. Mandamos um forte abraço para esse querido profissional. Uma ouvinte participando diz aqui, uma pergunta ao doutor Honório. Tenho gastrite e problema para defecar todos os dias. Sinto que tenho uma bolinha no reto, o que devo fazer? Pois é, aí tem que saber que bolinha é essa. Se essa bolinha pode ser um vaso, pode ser hemorroidas, tem que ver se pode ser uma obstrução, pode ser uma fístula, tá certo? Tem que ver a idade também. Se for nova, eu acho difícil que seja alguma coisa da parte intestinal e sim da parte vascular. Okay. Tá? E talvez essa bolinha foi porque
a prisão de ventre, né, Suzana? Ela Isso, forçou, como ela a Suzana forçou. me disse muito bem aqui. Tudo começou com esse mau funcionamento do intestino, Isso prisão de mesmo. ventre, dificuldade de evacuar e terminou causando Isso. uma hemorroida. Olha, mais uma pergunta só para fechar, doutor Honório. A Milena Alves diz pelo nosso Instagram aqui: Gilmar, tem uma pergunta. Há alguns dias sinto dores abdominais, porém vou ao médico, tomo medicação e volto. Quando as dores vêm forte, fico com falta de ar. Ela colocou. Intestinal, né, Suzana? Ela tem que se observar, né, Gilmar? O nosso corpo ele vai dando sinais. Às vezes é um alimento em si. Às vezes o paciente ele toma milhões de medicamentos e não muda a alimentação. Isso não funciona nada. Olha aí. Pode funcionar momentaneamente. Então, realmente, é como o doutor Honório fala, né? Ele não dá uma dieta em si, ele dá um plano para que o paciente trace esse plano e siga daí, né? Porque não adianta você dar o suplemento, não adianta você dar a vitamina, dar os probióticos, já o prebiótico, e não retirar o leite do paciente, não retirar o glúten do paciente. O paciente não melhora, é como ela falou. Ela melhora momentaneamente, logo em seguida ela volta a ter novamente. Muito Não tem bem. aquela máxima, né? Ok. Prevenir é melhor do que remediar. Muito Verdade. mais. Então- Doutor Honório, então agora a gente chegando ao final do Momento de Saúde, gostaríamos de passar mais um tempo aqui batendo esse papo maravilhoso acerca de assuntos interessantes relacionados à saúde, mas infelizmente nosso tempo está acabando. E agora chega a hora da promoção para os ouvintes que estão acompanhando aqui o Liberdade. Ligue para a gente, 36211020, 2100, 999-360699, 982-29-2450. O que é que a Formularte oferece hoje para os ouvintes, Suzana? Hoje eu vou oferecer, tá, eu não falei até aqui, mas o doutor Honório até a gente, uma solução de Lugol, certo? Porque o Lugol, ele vai conseguir minimizar isso também. Então, a gente tem vários benefícios aqui dele, eu não vou falar, porque senão vai se estender muito. Então, vamos dar um Lugol Eu acho que cairia bem e os esse Lugol. probióticos. Pronto, aí gostei. Isso Exatamente. mesmo. Agora você poderia colocar esse Lugol com o própolis. Isso mesmo. Você fazia aquela e diluído associação. no melão de São Caetano. Diluído no melão eu de São consigo Caetano. fortalecer o sistema imunológico, evitar a proliferação de bactérias nocivas no estômago. Perfeito. Vamos ao Com limão telefone. e 300 ml de água. Isso, Perfeito. Vamos ao Tá bom. telefone. Ouvinte na linha, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? A Cícera Lisboa, que ligou ainda agora. Olha, Cícera conseguiu novamente, Cícera, que bom. Consegui, Repita tá aí. difícil, mas consegui. Qual a localidade mesmo, Cícera? Repete para mim. É Cícero Curralinho, município do Riacho. Curralinho. Muito bem, Cícera. Você pode ganhar agora da Formularte aí. Repete para mim, Suzana, o Lugol? Nós vamos fazer o sorteio do Lugol, diluído no melão de São Caetano, com própolis. Muito bem. Você sabe qual é a farmácia de manipulação, a sua farmácia de manipulação aqui em Santana? A Formulate, né? Isso bem. mesmo, muito Você bem. acaba Pode de me ganhar. procurar, tá certo? Um abraço, Pronto. Cícera. Outro. Obrigado, bom dia. Doutor Honório, e agora é a vez do Centro Médico Hebron. O que é que o Centro Médico Hebron vai oferecer aos nossos Uma ouvintes? consulta com a ultrassom, tanto masculina como feminina, completa. E vai vir a consulta e vai vir a ultrassom, que você vai fazer um check-up geral, exclusivo aí, dessa promoção aqui no nosso programa. Olha só que coisa boa. Então você vai ligar para a gente agora. Já tem um ouvinte na linha, Leonardo, para participar? Já? Então vamos lá. Vamos com o ouvinte direto aí no nosso telefone. Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? Cida, do sítio Paulo Ferro. Cida, Sítio Pau Ferro, não é isso? Zona Rural de Santana? Muito bem. Ô Cícera, então fala para mim aí, você... Cida. Entendi, Cícera, desculpa, tá? Desculpa, vamos lá. Cida, fala para mim então. Doutor Honório, o senhor quer formular a pergunta? Não, é sempre perguntando qual é o nosso lema, né? O slogan do Centro Médico Hebron, né? Você sabe, Sua Cida? saúde é a nossa meta. Centro Médico Hebron, sua saúde é a nossa meta. Colher de chá. Cida, qual é o slogan do Centro Médico Hebron? Nossa saúde é nossa meta. Tá bom, melhor ainda, porque é nossa, né? De todo mundo, a gente Isso mesmo. Muito bem, não é doutor egoísta. Honório. Muito bem. Obrigado, viu, Cida, pela participação. Você dá uma passadinha lá quando, doutor Honório? Pode passar, se quiser hoje, passar amanhã, procurar Celso Luiz, o Muito nosso bem. gerente lá, ou em Tamara, uma das meninas que estejam lá no Centro Médico Hebron, elas já estão sabendo. Um abraço, Cida. Obrigado pela participação. Né? Pode ser amanhã, sim, né, doutor? Pode, querida, pode sim, pode ser Ok. amanhã.
Muito bem, estamos chegando ao final do quadro Momento Saúde aqui no Liberdade. Só resta agora agradecer aos profissionais. Obrigado, doutora Suzana, pela sua vinda mais uma vez. Obrigada, Gilmar, né? Deixamos aí várias dicas. Você que sofre do intestino, você pode ver novamente nessa página que está aí no Face, né? No Giro, como o doutor Honório fala. Você pode ir lá para ver tudo novamente e tomem mais água, gente. A água é barata. Eu sei que a gente está no limite, mas, Suzana, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você não percebeu o que você falou aí. Muitos dos problemas, que você inclusive até disse, a alimentação e essa desbiose, não adianta dar o remédio, se você não tratar o intestino. Não adianta. Porque o intestino vai absorver até o próprio remédio. Gilmar, eu posso lhe falar tudo, qualquer doença que você tiver. Se você não mexer na alimentação do paciente, o paciente ele não melhora. Então, o que ficou de conselho aqui, você pode extrair disso aí que a alimentação ainda, desde que Deus fez o mundo, é a principal meta de um profissional de saúde, de médico, enfermeira, nutricionista, quem for que trabalha na saúde tem que promover a alimentação saudável e também essa pós de nutriendocrinologia, atividade física. Muito bem. Essa pós, Gilmar, que eu terminei de nutriendocrinologia agora, me fez abrir os olhos muito mais ainda em relação a isso, certo? Então, você que está sofrendo, melhore a sua alimentação em si. As dicas você já tem aí, tá? E fica mais fácil. Então, um bom dia com muita paz. Essa Semana Santa seja abençoada, né? De muita paz, amor, muita comida boa. Aproveite o coco aí, né? Que eu sou a favor dele, viu? Eu detonei o coco, mas foi o óleo de coco. Aqui. Não, mas o óleo de coco que não é o óleo mesmo. Muito você bem. Sabe disso, né? Isso mesmo. Aproveitem, comam bastante comida de coco, evitem refrigerante e sejam felizes. Ok. Obrigado, doutor Honório, mais uma vez. Não, agradeço, né, Gilmar Dionísio, mandando um abraço para o pessoal da Academia Pique Forte, o Gilvan, o pessoal que faz tudo ali, porque senão eu chego lá e eles não vão ficar com raiva de mim. E um abraço também para o vereador Kel, ali de São José da Tapera, tá certo? Para o Tigela, seu pai que é crente, um forte abraço para essa família abençoada, tá bom, Gilmar Dionísio? Muito bem, obrigado, doutor Honório. Doutora Suzana, mais uma vez, o Momento Saúde na próxima semana, você confere já, daqui a pouquinho os bastidores a gente já esteve gravando aqui, inclusive, a chamada, aí você vai ficar ligado conosco. Os bastidores, né, Gilmar? Também, né, a chamada e os bastidores, muita coisa interessante nos